O que acontece quando seu silêncio quebra o espelho em que eles se entreolharam? Há uma ferida que sangra no escuro, uma fratura que se estende pela alma do narcisista como uma rachadura invisível, que nenhum olho pode ver, mas que Carl Jung descreveu com a precisão de um cirurgião da alma. Quando ele falou sobre a sombra, ele não se referiu apenas a uma parte oculta da psique humana, mas àquele território proibido, onde enterramos o que não podemos suportar de nós mesmos. Egoísmo cru, fraqueza nauseabunda, terror ao abandono que nos leva de dentro como um ácido silencioso. Para a maioria de nós, essa sombra existe ao lado de nossa consciência, esperando o momento em que temos o valor de enfrentá-lo, de integrá-lo naquele dia em que Jung chamou a individuação, o processo sagrado de se tornar seres completos. Mas para o narcisista, essa sombra não é apenas uma parte oculta, é o próprio mundo em que eles vivem, respirando ar envenenado, andando com cristais quebrados que eles mesmos se espalharam. Eles não vivem à luz da consciência, mas se escondem atrás de uma pessoa brilhante, aquela máscara polida de charme calculado, talento exibido como um troféu, poder externo que brilha como ouro falso sob as luzes artificiais do teatro social. Mas, sob essa máscara, nas profundezas em que não se atrevem a olhar, há um eu frágil que treme de responsabilidade quando uma criança perdida no escuro, vazia para o núcleo de seu ser, oco como uma casca abandonada à beira-mar. É por isso que quando você desaparece, quando seu silêncio se torna uma ausência que corta como uma faca invisível, o narcisista não entra em colapso da maneira que uma pessoa empática poderia imaginar em suas fantasias de justiça poética. Não há lágrimas derramadas na solidão da manhã. Não há arrependimento sincero que brotar do coração como uma primavera limpa. Não há despertar espiritual onde eles finalmente reconheçam seus erros e procuram mudar com a humildade daqueles que retardaram. Não. O que acontece é algo muito mais sinistro, mais distorcido, mais perturbador. Eles começam um processo que sabem melhor do que seu próprio nome, reescrevendo a história com o domínio de um falsificador especialista, distorcendo a realidade até se encaixar perfeitamente no molde de sua imagem frágil como Murano Crystal. Em sua versão renovada dos fatos, eles são a vítima nobre que suportou mais do que humanamente, enquanto você se torna o traidor sem coração, egoísta ao núcleo, ingrato como uma cobra que morde a mão que a alimenta, cruel como o vento gelado que destrói as flores na primavera. Jung chamou essa projeção, aquele mecanismo psicológico, onde lançamos nossa própria escuridão nos outros, como uma sombra que se estende sob o sol inclinado. A deslealdade dele se torna sua traição, o engano dele se torna sua desonestidade, sua frieza emocional é refletida como sua falta de amor. Mas seu silêncio, seu silêncio é a única coisa neste mundo que eles não podem controlar, e isso os aterroriza com uma intensidade que traz o primitivo. No começo, eles o confundem com a vitória. Dizem a si mesmos que estão finalmente livres, que você era o fraco que quebrou sob pressão e deixou com a cauda entre os pernas. No entanto, logo o vácuo começa a se manifestar como uma presença fantasmagórica que os persegue em todos os momentos de quietude. Porque para o narcisista, sua existência nunca foi simplesmente sua presença física, nunca foi o calor do seu corpo ao lado do seu ou da melodia de sua risada, enchendo os espaços vazios. Você era o espelho que lhes permitia manter essa máscara brilhante, a reflexão que validava a imagem que eles precisavam ver tanto. Quando o espelho desaparece no nevoeiro do silêncio, quando não há superfície para refletir sua falsa grandeza, a máscara começa a rachar como tinta velha na chuva implacável. Carl Jung enfatizou a sabedoria de quem navegou nas águas mais escuras da alma humana. Não se ilumina figuras imaginárias da luz, mas conscientizando as trevas. A verdadeira cura vem apenas quando se enfrenta à sombra. Mas o narcisista não pode fazer isso. Ele não pode nem conceber a possibilidade de olhar para dentro sem que seu mundo se desfez como um castelo de cartas em uma tempestade. Eles só sabem correr, só conhecem a fuga como a única maneira de existência. E quando você permanece em silêncio, quando sua ausência se torna uma parede intransponível, eles perdem a rota de fuga mais familiar.
Eles começam a sentir aquela insegurança enterrada que enterrou sob toneladas de manipulação e controle por décadas. No nível psicológico mais profundo, seu desaparecimento emerge sua ferida primária, aquele terror ao abandono que carcome desde a infância como uma ferida que nunca se fecha, que nunca cura, que se adapta ao escuro do seu inconsciente. Esta é a sombra que eles nunca queriam ver, o monstro que eles alimentaram com sua negação sistemática da realidade. Para a maioria das pessoas, a dor da rejeição pode ser transformada em crescimento, em alto amor que floresce das cinzas da decepção. Mas para o narcisista, essa dor se torna venenosa, e a raiva que consome tudo em seu caminho. Eles o convencem de que você os traiu, de que você deveria ter encontrado outra pessoa, não porque há evidências concretas, mas porque, no coração envenenado, eles acreditam que todos são exatamente como eles. Egoísta ao núcleo, enganosos por natureza, infiel quando são apresentados com a primeira chance. Esse ciclo os arrasta cada vez mais da realidade, como uma corrente subterrânea que os leva a águas cada vez mais sombrias. Primeiro vem a arrogância que ressoa hollow como um tambor vazio. Eu não preciso disso, não preciso disso. Posso encontrar alguém melhor, alguém que realmente me aprecia. Então a insegurança é filtrada como água através de uma rachadura. Por que eles ainda estão em silêncio? Por que eles não retornam? O que está acontecendo em seu mundo sem mim? E finalmente, como uma maré noturna que avança em silêncio, vem a dor que eles nunca admitirão. Daquela agonia sussurrada que os visita nas horas mais solitárias. Talvez eu tenha perdido algo que ninguém mais pode substituir. Talvez esse vazio que eu sinto seja permanente. Talvez essa sede nunca satisfaça. Aqui está a tragédia do narcisista, escrito com tinta invisível nas páginas de sua existência. Elas nunca o amaram como um ser humano com sua própria alma, corações e seus próprios sonhos, mas precisavam de você como um espelho para sustentar seu falso eu, como uma superfície brilhante para refletir a imagem que desejavam desesperadamente ver. Quando o espelho quebra em 1000 pedaços de corte, quando não há reflexão que os tranquiliza, eles permanecem com nada além da sombra que Jung descreveu com precisão clínica. Como eles não suportam, pois a escuridão os queima de dentro, eles continuam a fugir de uma pessoa para outra, de um andar para outro, de uma cidade para outra, procurando desesperadamente outro espelho que reflete a imagem que eles precisam ver para sobreviver psicologicamente. Mas a verdade é imposta como a lei da gravidade. Nenhum espelho externo pode preencher esse vácuo interno. Nenhuma validação estrangeira pode curar a ferida que sugere em sua alma. Enquanto isso, seu silêncio carrega um significado completamente diferente. Carrega uma energia que eles não conseguem entender. Não é apenas uma retirada de um relacionamento tóxico que o consumia lentamente. É uma declaração existencial, que ressoa nas frequências mais profundas. Não permitirei mais que sua sombra definir minha luz. Não serei mais o container da escuridão projetada. Seu silêncio se torna a ferramenta que o leva à individuação, à integração sagrada da luz e da escuridão, aquele dia heróico de se tornar um ser completo, onde cada parte rejeitada encontra seu lugar, onde cada fragmento quebrado é vendido novamente com ouro, como na arte japonesa de Kintsugi. E essa é a diferença mais profunda, a linha divisória que separa dois destinos completamente opostos. Quando você desaparece, o narcisista perde seu espelho mais precioso, sua fonte de validação mais confiável. Mas você se encontra nesse silêncio fértil, enquanto eles debatem em engano e vazio que cresce como câncer. Você aprende a enfrentar sua própria sombra com a coragem de um guerreiro espiritual, para curar as feridas que você ignorou, para crescer das raízes mais profundas do seu ser. Carl Jung disse uma vez com a autoridade de quem explorou os territórios mais sombrios da psique: não se ilumina figuras de luz imaginantes, mas tornando a escuridão consciente. E é por isso que seu silêncio tem um poder transformador, essa capacidade de alquimia emocional. Não apenas expõe a verdade sobre o narcisista com clareza que corta como um cristal, mas também ilumina o caminho que você deve percorrer. É o caminho que vai da sombra em direção à luz como um amanhecer que não pode ser preso, de uma vítima a libertada como uma borboleta que emerge de seu casulo, da fragmentação em relação ao todo
como um mosaico que finalmente revela seu design completo. Enquanto o narcisista desmorona silenciosamente porque ele não pode integrar sua sombra, porque todas as tentativas de autoconhecimento os aterram até a paralisia, você cresce em quietude porque está aprendendo a integrar as partes de si mesmo que, uma vez que negou, que uma vez que você se escondeu, que uma vez considerou inaceitável. Muitas pessoas pensam erroneamente que, quando você sai, o narcisista finalmente verá seus erros com a clareza de uma epifania, que a perda os despertará como um balde de água fria no início da manhã. Mas a verdade é o oposto completo. É tão diferente daquelas fantasias românticas quanto a noite do dia. Em lugar de um despertar espiritual, eles começam a construir uma narrativa alternativa com a dedicação de um arquiteto insano. Em sua história revisada e corrigida, eles são o herói trágico que tentou de tudo, que deu mais do que ele, que se sacrificou à exaustão, enquanto você se torna o traidor sem alma, egoísta para os níveis desumanos, ingrato como uma filha que cuspa no túmulo de sua mãe, cruel como o atento que atinge a felicidade quando mais precisa. Isso não é simplesmente uma mentira temporária que desaparecerá com o tempo, mas se torna uma realidade alternativa que habita a intensidade dos verdadeiros crentes, repetidos até que eles acreditam nisso com cada fibra de seu ser distorcido. Carl Jung descreveu isso com o conceito de projeção, aquele mecanismo em que as pessoas que não podem suportar sua própria sombra jogam em outras pessoas como uma forma de liberação psíquica, como quem joga lixo tóxico no jardim do vizinho para manter sua própria limpeza. E o narcisista é uma personificação viva desse mecanismo, levada às suas consequências mais extremas e devastadoras. Imagine a cena com a precisão de um filme em câmera lenta. Quando você sai, você não apenas pega sua presença física, mas também pega o espelho que o narcisista precisava desesperadamente para manter sua pessoa brilhante, aquela máscara social que Jung descreveu como emprestada do mundo exterior. Nunca autêntico, nunca verdadeiro. Sem o espelho que reflete sua grandeza imaginária, a máscara começa a rachar como lama seca sob o implacável sol do deserto. Eles nem podem suportar a possibilidade de que sua própria crueldade calculada, sua frieza emocional sistemática ou sua manipulação refinada o tenham afastado, porque se eles admitem a verdade que corta como vidro, teriam que enfrentar a realidade mais insuportável de todos. Sou o problema. Sou a fonte da envenenada. Sou a razão pela qual o amor morreu. E isso é algo que seu falso eu, construído com a fragilidade do papel molhado, nunca permitirá. Carl Jung escreveu uma vez com a profundidade de quem tocou o pano de fundo do oceano psicológico. Até que você, consciente ou inconsciente, direcione sua vida e você o chamará de Destiny. Para o narcisista, a sombra, essa escuridão inconsciente, controla absolutamente toda a sua existência como um marionetista invisível. Mas em vez de reconhecê-lo, em vez de integrá-lo, eles negam com a força de 1000 solas e culpam todo o resto. Para você, em circunstâncias, a má sorte, para qualquer bode expiatório que eles possam encontrar. A seus olhos que não podem mais ver claramente, a ruptura não foi causada por seus insultos que cortam como facas, por seus tecidos deitam o domínio de uma aranha, ou por sua manipulação sutil como veneno em um vidro de vidro, mas porque você era muito impaciente, muito exigente, muito irregular ou secretamente infeliz. Essa distorção da verdade serve a um propósito vital, protegendo o ego tão frágil que uma lufada de vento poderia fazer peças, porque se a verdade permanecesse intacta, se a realidade não fosse retocada como uma fotografia digital, ela os perfuraria como uma lança ardente, forçando-os a confrontar a escuridão interna que eles alimentaram há décadas, com sua negação sistemática. E para alguém que vive completamente na ilusão, que construiu toda a sua identidade sobre as fundações de areia movente, esse é o maior terror que eles podem conceber. Em seguida, eles reescrevem memórias com a capacidade de um editor profissional, apagam detalhes inconvenientes, como quem usa corretivo líquido, distorce a história até atender perfeitamente às suas necessidades psicológicas, todos para se convencer de que ainda são inocentes, de que a falha está sempre em outro lugar, que suas mãos são limpas de qualquer mancha.
No entanto, em um nível muito mais profundo do que o consciente, isso revela um paradoxo que os persegue como uma sombra que eles não podem se esquivar. Eles ainda precisam de você mesmo depois de sair para sempre. Você era o recipiente perfeito para a sombra que eles projetaram, o depósito de lixo emocional, onde depositaram tudo o que não podiam aceitar. Quando você fica em silêncio, quando você desaparece como fumaça ao vento, eles não têm mais onde baixar essa toxicidade acumulada. A sombra começa a fechar neles como uma tempestade que se aproxima, como paredes que estreitam em uma sala sem saída. A ansiedade sobe por suas veias, à medida que a era venenosa cresce como um tumor maligno. A paranoia controla seus pensamentos como um vírus que infecta cada processamento mental. Ele deve ter datado outra pessoa. Seu silêncio deve significar que ele está escondendo alguma coisa. Ele certamente está construindo uma nova vida sem mim. Esta é a espiral que Jung descreveu como identificação com a sombra. E processamos onde uma pessoa que se recusa a enfrentar e integrar sua sombra acaba sendo completamente devorada por ela. Para o narcisista, isso se manifesta em comportamentos cada vez mais extremos. Buscando com a obsessão de um caçador, invente histórias como um romancista paranoico, difamava seu nome como quem espalha sementes de ódio ou pula de um relacionamento para outro como quem muda o canal que procura algo que ele nunca encontra. Mas não importa para onde eles correm, não importa quantas camadas de construção de negação, não importa quantos novos espelhos eles procurem, a verdade os segue como sua própria sombra projetada sob o sol ensolarado. Eles não estão fugindo de você, embora em sua mente distorcida pareça assim. Eles estão fugindo daquela verdade interior que os aterroriza mais que a própria morte. Você pode pensar que seu silêncio está simplesmente vazio, pura ausência, nada mais que espaço onde havia palavras antes. Mas para eles, esse silêncio ressoa como uma acusação que atravessa as paredes, que penetra nos sonhos, que os despertam nas manhãs frias com seu eco implacável. Ele diz a eles sem dizer uma única palavra: não, eu não serei mais o espelho para suas ilusões. Não refletirei mais a imagem falsa que você precisa ver para sobreviver. E isso os perturba com uma intensidade que toca o primitivo. Porque uma vez que ninguém reflete a imagem que tanto tempo, uma vez que não há superfície em que projete sua grandeza imaginária, eles são forçados a vislumbrar a verdade de que mais temem, que a realidade nua que eles têm evitado a vida inteira. Estão vazios, são frágeis, que nunca tiveram o controle que pensavam. Da sua perspectiva, de sua nova posição de alguém que se afastou com dignidade intacta, reconhecer isso traz uma imensa cura que se estende ao longo de sua água fresca em um deserto. Você não precisa da sua confissão para saber a verdade que sempre soube em seu coração. Não precisa de desculpas para afirmar que estava correto quando sai. Não precisa de sua validação para confirmar seu próprio valor como ser humano. Jung ensinou que o verdadeiro crescimento ocorre quando enfrentamos a sombra. Não apenas a sombra que vemos nos outros como uma projeção externa, mas também a sombra que vive dentro de nós como um hóspede inevita. O que significa que você também deve se perguntar com honestidade brutal: por que eu suporto tanto tempo? Que parte de mim permitiu que essa manipulação existisse e floresceu? O que desencadeou feridas me tornou vulnerável a esse tipo de amor tóxico? Quando você responde a essas perguntas com a coragem daqueles que estão dispostos a olhar para a própria escuridão sem partir, você dá um passo profundo em seu dia de individuação. Nesse processo sagrado de se tornar um ser completo, onde a luz e a sombra são integradas como dois lados da mesma moeda, onde cada um rejeitou o aspecto, encontra seu lugar no mosaico da sua personalidade total. A narcisista continuará a reescrever a história com a dedicação de um historiador revisionista, sempre jogando você como o traidor em seu drama pessoal, como o vilão em sua novela mental. Mas não importa, porque essa história é apenas para eles, não para você. Essa narrativa distorcida existe apenas em sua realidade alternativa, naquele universo paralelo onde as leis da responsabilidade pessoal não se aplicam. O que realmente importa é que você vê a verdade com a clareza daqueles que saíram de uma caverna escura em direção à luz do dia. Seu silêncio não é uma fraqueza, pois eles gostariam de fazer você acreditar
mas a força mais pura que existe. É a força que os obriga a enfrentar um vácuo que nenhuma mentira pode preencher, nenhuma projeção pode cobrir, nenhuma nova vítima pode satisfazer completamente. Jung disse uma vez com a autoridade de quem navegou as águas mais turbulentas da alma humana: ninguém pode obter iluminação sem enfrentar o escuro. E aqui reside o presente paradoxal que você deu a eles sem saber. Ao sair, permanecendo em silêncio com a dignidade daqueles que conhecem seu valor, sem perceber, você ofereceu ao narcisista que a oportunidade de ouro para ver sua sombra, para enfrentar sua escuridão, para iniciar seu próprio processo individual. Mas eles nunca aproveitarão essa oportunidade, porque isso exige humildade que eles não possuem, uma honestidade que os aterroriza, uma capacidade de autoexpedição que nunca desenvolveram. Eles manterão a negação como religião pessoal, continuarão a funcionar como sua única forma de existência, continuarão a se projetar como sua única maneira de respirar psicologicamente. Enquanto isso, você é quem entra na luz como uma borboleta que emerge de seu casulo. No final deste dia, quando a poeira senta e as máscaras caem, sua verdade distorcida não pode alterar a verdade que vive dentro de você como uma chama inextinguível. Você sofreu dor que teria quebrado os outros, mas também encontrou uma fortaleza que nunca soube. Isso você possuía. Você testemunhou a sombra em ação através de seu comportamento, mas escolheu o caminho oposto. Olhe diretamente para sua própria escuridão, reconheça-o sem fugir, integrar-lo à coragem daqueles que buscam a totalidade. E essa é a maior recompensa que este dia pode trazer. Não vingança, não a satisfação de vê-lo sofrer, mas a profunda transformação de seu próprio ser. O colapso de um narcisista não acontece em uma explosão que todos podem ver. Não é um show público com lágrimas dramáticas e confissões de filmes. Isso acontece em silêncio, na privacidade de seu mundo interior, que desmorona como um edifício deido por cupins invisíveis. À primeira vista, depois de sair, o narcisista pode parecer completamente inalterado, até próspero. Eles podem manter essa fachada fria como gelo, continuando a exibir seu charme calculado, como quem usa uma máscara de teatro, até agir como se estivessem florescendo mais do que nunca, como se sua ausência fosse o melhor presente que pudessem receber. Mas Carl Jung nos alertou com a sabedoria de quem explorou os abismos mais profundos. O que está enterrado na sombra nunca desaparece simplesmente. Isso se infiltra lentamente, silenciosamente, até que toda a estrutura psicológica comece a tremer de suas fundações. E isso explica exatamente por que o colapso do narcisista fica em silêncio, sem alarde ou larguras, mas mais devastador do que qualquer tempestade visível, mais destrutiva do que qualquer terremoto que possa ser medido em escalas científicas. No começo, eles se convenceram de que venceram a batalha final, que foram vitoriosos de uma guerra que apenas estavam lutando. Na história que eles constroem com a meticulosidade de um arquiteto ilusões, você é o fraco que não conseguia lidar com a pressão, que quebrou antes do primeiro obstáculo real. Eles acreditam que seu silêncio é apenas um jogo temporário, uma estratégia desesperada, que em pouco tempo você retornará implorando perdão como aquele que retorna ao seu carrasco. Essa crença é uma manifestação pura da pessoa, aquela máscara deslumbrante que Jung descreveu como emprestada da psique coletiva, nunca autêntica, sempre artificial. É uma máscara que eles tiram do mundo exterior, como aquele que coloca uma roupa que não pertence a ela. Nunca é o verdadeiro eu que bate sob todas as camadas de reivindicação. E quando essa máscara não é mais refletida em seus olhos, quando não há espelho onde ver, as rachaduras começam a se formar como linhas de fratura em um vidro submetido a muita pressão. As rachaduras não aparecem imediatamente como um raio que ilumina a noite, mas gradualmente se forma, começando com a arrogância que soa vazia como um tambor vazio. Eles se gabam de serem livres como pássaros que escapam de uma gaiola, de não serem mais ligados por você como quem é liberado de cadeias imaginárias, tendo encontrado a verdadeira felicidade de sua influência tóxica. Eles procuram novas fontes de suprimento emocional, com o desespero de viciados em busca de sua próxima dose, tentando provar que ainda são desejados, que ainda têm esse valor magnético que precisam sentir tanto.
Mas essa arrogância nada mais é do que uma parede fina como um papel construído contra uma onda gigantesca que se aproxima. Uma defesa patética contra uma força que eles não entendem e não podem controlar. No fundo, muito mais profundo do que sua mente consciente pode reconhecer, seu silêncio já plantou uma semente de desconfiança que crescerá como ervas daninhas tóxicas no jardim de sua psique. Depois vem a inquietação que filtra como água através de rachaduras invisíveis. À medida que o tempo passa e você permanece sem resposta, mantendo a distância que se torna mais pronunciada todos os dias que passam, eles começam a sentir o vazio não como uma liberação, mas como uma presença fantasmagórica que os persegue. O que uma vez emoldurado como uma vitória final se torna um lembrete constante de que eles perderam algo fundamental. O controle absoluto que eles pensavam sobre seu mundo emocional. Jung explicou com precisão clínica que, quando alguém nega sua sombra por muito tempo, quando se recusa sistematicamente a olhar, essa sombra retorna se transformou em ansiedade que corroge os ossos, obsessão que consome os pensamentos ou sonhos perturbadores que invadem as noites como visitantes indesejados. Para o narcisista, essa preocupação é a sombra que atinge a porta de sua consciência, exigindo ser reconhecida, recusando-se a permanecer invisível por mais tempo. Você não tem o controle que pensou ter. Você foi abandonado como quem é deixado em uma estação de trem. Seu valor não era tão alto quanto você imaginou. E finalmente, como a maré noturna que avança silenciosa, mas implacável, a dor que é a mais silenciosa de todos chega. A agonia que eles nunca admitirão antes de ninguém, nem mesmo antes de si, nos momentos mais íntimos de solidão absoluta. Este é o estádio que poucas pessoas jamais virão porque o narcisista construirá paredes impenetráveis para escondê-lo, porque admitir que a dor seria equivalente a admitir sua humanidade mais básica e vulnerável. Eles não vão chorar em público, pois quem derrama lágrimas autênticas não confessará seu desejo abertamente, como quem reconhece uma ferida. Por outro lado, eles o esconderão por trás de comportamentos extremos que funcionam como cortinas de fumaça, saltando em direção a novos relacionamentos com o desespero daqueles que fogem de um incêndio, perseguindo a validação de dezenas de pessoas, como que imploram migalhas de amor, ou insistem em voz alta que eles são perfeitamente bem, como quem grita para se convencer de sua própria mentira. No entanto, por trás dessa fachada que brilha como um ouro falso, há uma verdade simples e devastadora de que Jung teria reconhecido imediatamente. Eles estão se desintegrando por dentro por causa do silêncio que você deixou para trás, daquela ausência que se tornou mais poderosa do que qualquer presença, mais significativa que 1000 palavras. Carl Jung chamou esse fenômeno posse da sombra, aquele processo em que uma pessoa que se recusa estritamente a enfrentar e integrar sua sombra é gradualmente consumida por ela, como quem é devorado por uma besta que se alimentou sem conhecer, lá por anos. Para o narcisista, essa sombra assume a forma específica de suspeita de que envenena todos os pensamentos, ciúme que percorre cada momento de quietude e a crença obsessiva de que você deixou para outra pessoa, de que há alguém esperando por você nas sombras. A ironia é cristalina como água da primavera, precisamente porque eles são crônicos enganosos, professores de infidelidade emocional. Eles não podem nem imaginar a possibilidade de lealdade real e genuína. Eles assumem automaticamente que todos são exatamente como eles. Egoístas até o núcleo, enganosos por natureza, dispostos a trair quando são apresentados com a primeira oportunidade suculenta. E essa crença distorcida, essa projeção maciça de sua própria natureza corrupta, os pega em uma espiral interminável de paranoia que se alimenta como um incêndio que consome todo o oxigênio disponível. Aqui reside o paradoxo mais profundo com toda essa dinâmica psicológica. Seu colapso silencioso é a prova irrefutável de sua libertação genuína, porque em seu silêncio, nessa ausência que se torna uma presença significativa, você remove completamente a energia do ciclo tóxico que os manteve funcionando como vampiros emocionais. Você não é mais o suprimento que suporta seu falso eu, como transfusão constante. Não é mais a fonte de validação necessária para manter sua máscara brilhante. E nesse momento preciso, quando a fonte seca completamente, eles são forçados a enfrentar a verdade mais aterrorizante de todos.
Seu poder nunca existiu. Ele nunca foi autêntico. Ele nunca foi dele. Ele só viveu e respirava enquanto você acreditava nele, enquanto você respondia às provocações dele, enquanto você ocupava o espaço emocional que eles precisavam para se encher com seu drama constante. Jung disse uma vez com a profundidade de quem tocou o fundo do oceano humano: não há chegada à dor sem dor. Nenhum crescimento psicológico vem sem sofrer. A diferença é a seguinte: você ousa enfrentar sua própria sombra a crescer, enquanto eles nunca. Você usa a dor para curar e se tornar alguém completo, enquanto usa a dor para construir mais ilusões e continuar fugindo como fantasmas de si mesmos. E é por isso que seu colapso ocorre silenciosamente, mas inevitavelmente, como a erosão que carrega a rocha mais difícil. Você pode nunca vê-los sentados sozinhos em um quarto escuro, afogando-se em dúvidas e raiva que os consome por dentro. Mas você deve saber o que está acontecendo neste momento preciso. A cada segundo você permanece em silêncio. A sombra dentro deles cresce como uma planta carnívora. Quanto mais eles negam, mais fortemente ele se apega à sua alma como uma era venenosa. E, como Jung nos lembrou com a sabedoria dos séculos, ninguém escapa à sombra negando sistematicamente. Mais cedo ou mais tarde, ele encontra uma maneira de expor a verdade que se esconde por trás de todas as máscaras, de todas as mentiras, de todas as projeções. Seu silêncio não é simplesmente uma arma contra eles, mas um caminho sagrado para a cura de si mesmo. Nesse silêncio fértil, você não apenas nega mais manipulação, mas também cria o espaço necessário para enfrentar suas próprias peças ocultas, suas próprias feridas desencadeadas. O medo da solidão que o paralisou, as feridas de dependência que o tornaram vulnerável, os sentimentos de inutilidade que o mantiveram acorrentado à toxicidade deles. Quando você os enfrenta com a coragem de um guerreiro espiritual, você entra no dia mais importante de sua existência. A individuação que Jung via como o objetivo final de toda a vida psicológica, o processo tornar-se um ser unificado onde a luz e a sombra dançam juntos em perfeita harmonia. Enquanto o narcisista desaparece silenciosamente porque ele não pode integrar sua sombra, porque todas as tentativas de conhecimento os aterram até a paralisia, você floresce na quietude porque está aprendendo a integrar cada parte de si mesmo que, uma vez que negou, que uma vez se escondeu nos cantos mais escuros do seu coração. E essa é a maior diferença de todas. A linha que separa dois destinos completamente opostos. O silenciar os derrubam de dentro como uma fruta abandonada. Mas isso faz você florescer como um jardim após a chuva.